bem-estar social para a população. Custava caro, com a crise do petróleo isso foi abalado, surge essa nova visão, a visão neoliberal. O neoliberalismo, uma palavra bem simples, talvez pudesse ser aquela frase popular, cada um por si. Cada um por si, Deus por todos, né? Quem pode mais, chora menos. É mais ou menos isso. E o governo, então, só tem uma incumbência, o governo: fazer leis e fazer com que as leis sejam cumpridas. O aparato policial só isso, né? Então nós temos o sistema legislativo, que vai fazer as leis, o executivo, que vai obrigar a que as leis sejam executadas, né? Ou vai executar as leis, digamos assim, e o judiciário, que vai observar quem infringir as leis vai ser penalizado, e o aparato policial para fazer com que isso seja cumprido. Esse é o Estado mínimo. Diferente da social-democracia, que era o Estado com intervenção necessária. Vai estar intervindo o tempo todo? Não. Quando for necessário, vai intervir. Os países nórdicos ainda são sociais-democratas. Grande maioria, não sei se são todos, mas os países nórdicos, eles têm o chamado capitalismo nórdico, né? Que chama atenção, inclusive, porque o melhor IDH do mundo está lá. E hoje os países são considerados evoluídos não pela tecnologia, não pelo PIB, né? Um tempo atrás vocês falavam em PIB. O que adianta um país ser rico e a população ser pobre? O PIB mostra o que o país produz, mas a produção chega na população. O que deve marcar mesmo, hoje em dia, considerando mais o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Então vamos ao quadro. A situação, o problema pede o seguinte: quais são as características do neoliberalismo? E a outra questão, se ele atende mais os interesses das empresas, dos empregados, se ele atende o interesse dos dois, né? Ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais atrativo para quem? As políticas, as leis que são feitas alinhadas ao neoliberalismo, elas são mais interessantes para os empresários ou para os empregados? Vamos lá, problematizando essa situação. O neoliberalismo surgiu após o período dourado do capitalismo, que é aquele momento que nós falamos da social-democracia. E o neoliberalismo surgiu, então, defendendo que o Estado não deve oferecer bens sociais. O que é bem social? Aposentadoria, saúde, todas essas coisas que eu falei ao longo da aula. Não é o seu papel. O Estado, o que o Estado fez, aqui um questionamento, né? O que o Estado fez diante da bolha imobiliária de 2008 e o que o Estado está fazendo diante da Covid? Se não é papel do Estado intervir e oferecer bens sociais, por que está intervindo? Talvez você fale assim, mas você acha que o Estado não devia intervir, devia deixar as pessoas morrer? Não, o Estado devia intervir, mas não intervir só agora. Morre 25 mil crianças de fome todo dia no mundo, e já faz tempo. O Estado nunca acabou intervindo para isso. Por quê? A fome não atinge o empresário. A Covid atinge? A Covid atinge. E mesmo que não atinja o empresário, a família dele, digamos assim, que ele não sabe se vai ser atingido ou não. Mas se ele tiver 100 funcionários e levar 30, não atinge o seu lucro? Eu estou dizendo que o empresário está ajudando na Covid só por causa disso? Não. Eu estou dizendo que a fome não preocupa praticamente nada. A Covid preocupa um pouco mais que a fome. Então eu vou ajudar mais. Nós temos muita gente, né, voluntariada, até doando dinheiro. É interessante isso, não estou dizendo que seja ruim de forma alguma. É igual Kant, quando diz que as pessoas podem agir por intenção egoísta, né? Querer ganhar um voto, alguma coisa. A ação deles é moral, não é imoral. Ela só não é ética. Aqui é a mesma coisa. Uma empresa que está ajudando, se ela está comprometida com o ser humano, é extremamente ética, é louvável, vamos dizer assim, é sublime. Agora, se a preocupação, não, e se eu perder meus...
meus funcionários, minha empresa quebra. Aí é interesse egoísta, é o que o Kant fala na ética, né? Voltamos ao quadro, então, só para concluir essa situação problema. O neoliberalismo desonera. Onerar é encarecer, desonerar é baratear. Então ele barateia a folha de pagamento das empresas. Por quê? Porque ele deixa as empresas sem precisar pagar uma série de bens para os direitos, uma série de direitos, né, para os trabalhadores. Mas com isso pode gerar mais empregos. Então aqui, como diz, é uma faca de dois gumes, né? Pode gerar mais emprego, e isso pode ser interessante, desde que os empregos sejam com salário digno, né? Gerar emprego, mas pagar todos com salário mínimo, não sei se seria tão atraente assim. O salário tem que ser digno para a pessoa ter uma vida digna, né? Os trabalhadores perdem as garantias trabalhistas, carteira assinada, fundo de garantia, 13º, férias, aposentadoria, né? É um contrato. Você trabalha para mim, portanto, eu tenho, como se diz antigamente, falava por empreita, né? Você vai contratar alguém para fazer a tua casa, então eu pegava a obra toda, pegava por empreita, pegava por dia, assim por diante. É mais ou menos isso que eles estão colocando aqui. Você trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou, e se vira, né? Muitos países funcionam assim, países ricos, dá certo. Por quê? Porque o trabalhador não precisa se submeter a um salário indigno. É isso? Chegamos na nossa última interação, né, na última aula. Então eu gostaria muito que você procurasse contribuir, porque a tentativa de escrever eu acho que é relevante, te ajuda a colocar as palavras da maneira certa, a refletir, organizar as ideias, né? Esse exercício é interessante. Mais até do que talvez dar uma resposta correta, não é a tentativa de responder corretamente. Então o que nós colocamos aqui é o seguinte: aponte pontos positivos dos dois e negativo dos dois, tanto da social-democracia quanto do neoliberalismo. O que tem de bom um, o que tem de bom o outro, o que tem de ruim um, o que tem de ruim o outro. Não vou falar muito, senão eu tomo o tempo de vocês. Coloque a resposta aí, assim que chegar nas mãos, eu acredito que você deve estar até no meio do caminho aqui, chegando, eu já volto para comentar. Nós temos aqui ainda da outra contribuição, né? Além da aluna Gel Reis, que colocou, tem uma aqui de Porto Alegre também. A de Porto Alegre é curtinha, diz assim: devemos conversar sobre política, infelizmente muitas vezes confundida com politicagem, já tinha sido colocado, né? A politicagem é uma discussão tendenciosa, né? A gente tem que discutir política da maneira mais neutra possível. Porque se a tua visão política estiver errada e você permanecer no erro, você vai sofrer com isso. Seja de direita ou seja de esquerda. Você tem que olhar o mundo com outros olhos. E nós tivemos muitas pessoas que foram de direita e se arrependeram de se tornar de esquerda e vice-versa. Então a gente tem que ter a maturidade, né? Para poder dizer, não, esse sistema não serve mais para mim. Futebol, time de futebol, normalmente a gente não muda, vai até o fim, né? Religião talvez não seja também recomendável ficar mudando, porque todas elas também têm qualidades e defeitos, né? Aquela que te faz bem, fica nela. O Dalai Lama diz isso, né? Mas a situação política, eu acho que quando a gente percebe erro, tem que cair fora. Nós temos aqui uma contribuição de Alta Floresta do Oeste, na Rondônia. Excelente aula, acadêmicos atentos na aula. Mando um alô para os alunos de Alta Floresta, Rondônia. Um abraço para vocês, obrigado pela consideração com a aula, né? Muito obrigado. Vitória da Conquista, Bahia. A social-democracia tem como ponto positivo o fato de dar assistência necessária à população. Certinho. Já o neoliberalismo seria o fato de dar total poder à população e à rede privada. Porém, na prática, não seria tão interessante. A aluna, eu não sei se é Jane ou Jaine, né? Você me perdoe se eu ler errado o seu nome. Eu acho que seria Jaine, talvez, né? Mas, enfim, é isso mesmo, né? Um te dá
bastante condições de assistência, né? Eu penso assim que talvez quando a gente ficar velho, você precisaria ter o mínimo para viver com dignidade. E o neoliberalismo, ele não se compromete muito com isso. Você vai trabalhar e cuida de fazer teu pé de meia. Porque aposentadoria não vai ter. Se você quer uma aposentadoria, pague um plano de previdência privada. Se você quer ser bem atendido quando ficar velho, né? Tem doença até esperando para entrar no corpo da gente, então você tem que pagar um plano de saúde. E um plano de saúde para pessoa idosa é barato? É caríssimo. E às vezes até corre o risco de chegar lá, o exame não é coberto pelo plano de saúde, a cirurgia não é coberta pelo plano de saúde, né? E aí cai na rede pública do mesmo jeito. Então é esse tipo de coisa que pode ser preocupante e às vezes a população não percebe isso. Não, mas vai gerar mais emprego e mais salário. Gerar emprego é excelente, mas o emprego com um salário digno. Falei isso diversas vezes ao longo da aula. Olha, chama a atenção da gente que os grandes impérios construídos no mundo sempre foram construídos à custa de trabalho forçado. E nós vivemos numa época de trabalho forçado. Por quê? Porque muita gente, cada vez está aumentando mais gente que precisa ter 2 empregos para poder se manter. Às vezes trabalha o dia inteiro e à noite ainda, como se diz, vai fazer um bico para poder ganhar mais um pouquinho. O que é isso? Isso é trabalho forçado. E quem é que ganha com isso? Ganha os grandes grupos econômicos, infelizmente. Recapitulando, então, nossa última aula, né? Mais do que uma recapitulação, talvez uma reflexão acerca da condição do ser humano. Nós vimos praticamente 2 aulas sobre política, a 3 e a 4, né? Essa aqui como se fosse uma continuidade mais atual da 3. Nós vimos que algumas pessoas consideravam o homem muito mau. O Hobbes é um deles, né? O homem selvagem é mau. E aí nós percebemos aos poucos que isso vai melhorando. Parece que nós vamos nos aprimorando. Nós tivemos momentos na história da humanidade muito terríveis, muito mais violentos do que hoje. Hoje nós vivemos no melhor dos mundos. Se você comparar com os seus avós, eles viviam talvez mais em paz, menos droga, menos assalto, menos violência. Mas eles viviam num mundo que não tinha tecnologia, que não tinha o que você tem hoje. As informações que teus avós recebiam na vida inteira, tem um estudo falando isso. Pode citar errado, é o estudo. As informações que nossos avós recebiam na vida inteira, nós recebemos em 1 ano. Nós somos bombardeados o tempo todo de informações. E não só informações, né? Tantas coisas que nossos avós nem sequer imaginavam que ia acontecer. A expectativa de vida está subindo cada vez mais. O nosso mundo é o melhor que já existiu. Vamos ao quadro, então. Desafios para o futuro. Nós tivemos um momento de selvageria, agressividade, violência extrema. Evoluímos um pouquinho, passamos para mal, que já é do selvagem, é menos agressivo. E o Kant vai dizer que nós somos egoístas, que é um pouquinho menos ruim, digamos assim, do que o mal, né? Ser egoísta é pensar mais em você, mas ser mal é prejudicar os outros, né? Então nós precisamos de maior humanização nas relações, tanto de trabalho como relações de amizade, conjugais, né? Todo tipo de relação nós precisamos nos pautar pela humanização. Economia e política devem ser direcionadas com ética, humanidade e responsabilidade. Devemos procurar criar uma sociedade mais cooperativa e menos competitiva, porque teve uma aula que nós falamos muito de felicidade, não falamos? E talvez uma sociedade competitiva comprometa a nossa felicidade. Nós precisamos cooperar uns com os outros, que é a bandeira dos gregos, né? A felicidade é coletiva, é cooperação, vamos fazer um mundo melhor juntos, né? Como que você vai ser feliz se a tua família toda está destroçada, está arruinada? Então é mais ou menos isso que os gregos estão dizendo. Não é o teu vizinho que você nunca viu, o vizinho de apartamento que não sabe nem quem é que está morando ali mais. Ele está mal, mas... Não, as pessoas da tua convivência. O teu mundo são as pessoas que fazem parte dele, né? Não as pessoas que estão próximas apenas fisicamente. Voltamos ao quadro, então, tem uma proposta aqui que você já deve ter ouvido falar, a economia solidária. É bastante interessante.
Eu acho que existe muita gente pensando em alternativas viáveis, né? Essa economia solidária é um jeito diferente de produzir, de vender, de trocar o que é preciso. Isso que é interessante. Você já analisou quanta coisa que a gente compra porque a mídia apresenta, insiste, mas a gente talvez nem tivesse essa necessidade, cria essa necessidade na cabeça da gente. De que forma poderíamos contribuir com outras práticas reais que ajudem, contribuir ficou repetido, fica ruim, né? Que ajudem na criação de um mundo mais sustentável. Ou digamos assim, será que nós temos condições de deixar um mundo para os nossos filhos e netos tão bom ou melhor do que o mundo que nós recebemos de nossos pais e nossos avós? Essa deveria ser uma das preocupações da nossa vida, né? Que mundo nós vamos deixar para as futuras gerações? Terminou a nossa aula, foi a última. Eu espero que de alguma maneira, uma ou outra frase, uma outra palavra de algum filósofo possa despertar em você assim, um senso crítico, uma dúvida, que te incomode, né? Que a tua reflexão tenha sido aumentada com essas aulas, né? São poucas aulas, né? Vai dar 6 horas de aula, menos do que isso, né? 5 horas e pouco. Mas eu acho que se a gente refletir, muitas coisas às vezes acaba ajudando e é essa a intenção. Que te ajude a ser um ótimo profissional comprometido com o bem e com a ética e que consiga alcançar a felicidade no desenvolvimento da tua profissão. Até uma próxima oportunidade.